Para pra pensar, a Netflix, ela faz filme para todo mundo? Claro que não. A Netflix ela não faz filme para todo mundo. Isso quer dizer o quê? Se eu entrar lá na minha página inicial da Netflix, vão ter determinados filmes, séries, coisas separadas de acordo com o meu perfil, de acordo com o meu gosto, de acordo com o que eu assisto, que eu dou feedback lá para Netflix dando um like, ou ainda que eu fico mais tempo de tela assistindo. Agora, quando você entrar na sua Netflix, vai ter coisas totalmente diferentes. E eu te digo mais, talvez você nem saiba, mas inclusive o mesmo filme, por exemplo, que eu assisto, que você assiste, que porventura venha estar na minha tela, na sua, a capa não vai ser igual, porque para cada pessoa é entregue um tipo de capa diferente do mesmo filme. Eu não sei exatamente o número de capas que tem, mas eu sei que são dezenas e dezenas de capas diferentes que são testadas e entregues para as pessoas de forma diferente. Então, mesmo que, por um acaso, eu goste do mesmo filme que você e esse mesmo filme apareça para nós dois, a capa vai ser diferente. E agora fica a pergunta: se a Netflix não faz filme para todo mundo ver, se a Netflix não faz capas iguais para todo mundo ver, por que você acredita que no seu negócio você vai vender o seu produto, o seu serviço para todas as pessoas? Não faz sentido, né? Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre o perfil do cliente ideal. Qual é o cliente ideal para o seu negócio? Qual é o cliente que vai te pagar mais, vai ficar mais contente, vai ficar mais tempo com você, mais satisfeito, vai te indicar para mais pessoas? Eu vou te ajudar a identificar esse cliente. E ainda, eu não vou só te ajudar a identificar qual cliente é, mas também onde você vai achar ele. Parece muito bom, né? Então vem comigo que eu vou te passar passo a passo a partir de agora. Se você está chegando aqui agora, me chamo Luan Tavares, sou sócio cofundador da CIS Contabilidade Online, uma contabilidade que já atende mais de 1.300 clientes espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. A gente tem dezenas de funcionários e a gente vem crescendo acima da média de mercado. O que eu vou te passar aqui, eu já investi uma boa grana para aprender. Além de investir essa grana, também já investi muito meu tempo, né? De pegar tudo isso que eu tinha aprendido, colocado em prática, visto o que deu certo, o que deu errado, ajusta aqui, aperta o parafuso ali, deixa tudo redondinho. Então eu vou te passar da melhor forma possível. E tudo isso só fez sentido, só funcionou porque eu sabia exatamente desde lá do início que a gente foi ajustando as coisas, para quem eu queria vender, para quem a gente queria se comunicar, como nós queríamos funcionar e também aonde a gente ia buscar esses clientes. Então já fica meu convite aqui para você se inscrever no canal, que toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, onde a gente vai falar sobre o quê? Gestão, liderança e vendas. Então se inscreve aqui, já ativa o sininho para a gente estar aqui toda segunda-feira sentado frente a frente trocando uma ideia. Vamos pro vídeo? Nessa primeira etapa do vídeo aqui, a gente vai falar quais são os erros que a maioria das pessoas cometem nesse primeiro momento. O principal erro é o seguinte: querer vender para todo mundo. A maioria das pessoas, quando começa um negócio, começa a vender um produto, um serviço, ela começa a acreditar que quanto mais visto eu for, quanto mais conhecido o meu negócio for, mais venda eu vou ter, mais resultado eu vou ter, melhores clientes eu vou ter. Só que aqui é o maior erro de quem está começando. Não adianta, a pessoa não vai converter desse jeito. Por que isso acontece? Já vou te explicar. Pensa comigo. A pessoa ela vai querer falar de uma forma genérica, então não vai criar valor, não vai criar uma conexão com nenhum tipo de público. Logo, se eu falo para todo mundo, fica muito difícil catar, achar as pessoas certas naquele público ali. Ainda, se eu quero, por exemplo, criar uma comunicação e eu quero falar com todo mundo, eu não vou, também, de novo, vou ser generalista, eu vou falar com um monte de gente, ninguém vai entender nada, talvez. E aí eu começo, de repente, a investir grana, eu começo a trazer gente para me ajudar a vender, e essa pessoa não vai saber vender porque não sabe exatamente para quem. Ou ainda, pô, vou colocar grana lá, fazer tráfego, comprar mídia paga, né, aparecer no Instagram para um monte de gente, mas não sei exatamente para quem. E aí acaba que, o que vai acontecer? Você até vai falar com muitas pessoas, né? Você vai entrar de reunião e tudo mais, mas você vai falar com um monte de gente que não vai comprar de você nunca, que muitas vezes pode ser só curioso, porque chamou a atenção, gostou da sua cara, enfim, mas a pessoa não vai comprar de você nunca. E isso não traz resultado. E aqui vão 4 pontos que fazem parte desse super erro, tá? O primeiro deles, falar com o público geral, com todo mundo, não tem personalização, então fala com um monte de gente, ninguém sabe exatamente quem está falando. Segundo, criar conteúdo genérico. Você começa a tentar, né, criar post, conteúdo, comunicar a sua empresa de forma genérica. Depois, o que você vai pensar? Pô, eu vou fazer tráfego, né? Vou começar a investir em mídia paga para mais pessoas me verem. Só que, de novo, você está sendo generalista, um monte de gente já está te vendo, e essas pessoas não sabem, não estão entendendo, não tem personalização. E aí, consequentemente, tudo isso leva para a parte final, que são reuniões com pessoas que nunca vão comprar de você, que porventura olharam para sua cara, gostaram dela, ou até curiosos, deixa eu ver exatamente o que é esse negócio aqui, mas não tem grana, não está afim, não vai fazer naquele momento. Ou seja, você está indo para o caminho totalmente errado. Como é que a gente resolve esse problema? Definindo o perfil do seu cliente ideal. O famoso
ICP, ou, em português, ICP. Então, antes mesmo de você saber aonde está esse cliente, né? Porque muita gente chega e me pergunta, Alô, mas onde está meu cliente, né? Difícil definir, eu vou lá achar essa pessoa. Antes de você pensar nisso, pensar em tráfego, pensar em rede social, cara, esquece, precisa definir o perfil ideal. Para você definir o perfil do seu cliente ideal, você precisa responder aqui 4 perguntas básicas, mas que vão mudar a vida do seu negócio. Vamos lá. Primeira delas, quem é o seu cliente ideal? Segundo, como é que é o dia a dia dele? Terceiro, o que ele mais deseja? Quais são suas aspirações? Quarto, e não menos importante, o que tira o sono dele hoje? Então pensa comigo, poxa, quem que é meu cliente ideal? Você vai precisar saber aí qual a sua idade, mais ou menos a renda dele, quais são os hábitos que ele tem no dia a dia dele. Segundo, a gente vai entrar no dia a dia. Cara, a rotina, dia a dia, ela é muito importante. Nossa rotina, o que a gente faz no nosso dia a dia, ela nos diz muito sobre nós. E isso faz com que você entenda muito sobre os seus clientes. Então, se você conseguir identificar como é a rotina do seu cliente, você vai começar a ter clareza em que momento você começa a resolver os problemas que ele pode ter. Vou te dar um exemplo prático do meu negócio. Eu fiz exatamente essa pergunta para os meus... Mandei uma pesquisa para ele dizendo o seguinte, cliente, me diga exatamente como é a sua rotina hoje. E os meus clientes começaram a descrever o dia a dia deles. Eles colocaram, de manhã eu acordo, faço isso, faço aquilo, depois eu saio, não sei o que, aí vou pro trabalho, e aí de noite eu faço academia. A pessoa descreveu a rotina dela. E aí eu consigo começar a entender melhor sobre como é o dia a dia dela. Depois, a gente precisa entender quais são os seus sonhos e aspirações. Aonde essa pessoa quer chegar, tá? Então, onde ela quer chegar. E depois, o que tira o sono dela. Quais são os seus maiores medos, os seus maiores, né, frustrações, o que tira o sono dessa pessoa. Quando você responde essas coisas, você consegue definir qual é o perfil do seu cliente ideal. E por que isso tudo é muito importante? Porque você pode olhar para isso ou começar a olhar assim e falar, não vai me ajudar em nada, mano. Pelo contrário, garanto que vai ajudar muito. Isso é muito importante porque a gente começa a ter personalização. Então imagina que alguém conhece muito sobre você e como você, tem outras pessoas iguais. Lembra da história da Netflix que a gente começou falando? A Netflix não faz um filme para você. Ela faz o filme para você e para várias outras pessoas que têm desejos, sonhos e hábitos e medos parecidos que você. Ela pensa nisso. A Netflix faz o seu ICP do cliente ideal para cada produto que ela lança. Então, por que você vai se dar ao luxo de não fazer isso para você também? A gente começa a ter personalização. E aí, talvez a próxima pergunta que você me faça é o seguinte, Luan, mas como é que eu faço essas perguntas para as pessoas? Como é que eu fiz, tá? Eu já tinha alguns clientes na minha base, no meu caso, naquele momento que eu rodei a pesquisa, e eu simplesmente fiz lá Google Forms, entrei no Google Forms, escrevi ali o título e fiz as perguntas de forma bem breve. Me escreva como é a sua rotina, escreva quais são os seus sonhos, escreva, deixa um campo livre. Você tem que deixar o mais aberto possível, que você não pode ser tendencioso, você não pode perguntar, você gosta de andar de bicicleta ou jogar futebol? Não. Faça a pergunta do que ele gosta de fazer de hobby, por exemplo. Então, faça aberto. E aí, talvez, qual seja a próxima pergunta que você está me fazendo? Mas eu vou fazer essa pesquisa no Google Forms, vou mandar para as pessoas, elas não vão responder. Você tá certo? Como é que você faz com que essas pessoas respondam? Pode pensar num bônus, pode dar, de repente, algum percentual de desconto, você pode dar um brinde, ou então você pode passar a mão no telefone, ligar para a pessoa e dizer que é muito importante para você que ela faça e responda e tudo mais. Você não vai conseguir que 100% dos seus clientes você conhece e responda, mas você vai conseguir um percentual. E essa informação é muito valiosa. Então, sim, faz sentido você dar desconto. Sim, faz sentido você fazer, por exemplo, um Pix de um valor para o cara para ele responder a pesquisa, porque você está recebendo uma informação de alto grau de valor, onde você vai se destacar dos seus concorrentes. Você vai ter a informação muito detalhada. Como é que você vai usar essa informação do seu cliente ideal? Você vai começar a entender quais são os problemas que ele tem, qual a rotina, e você começa a criar uma comunicação para isso, ligada ao seu produto, ligado à sua solução. E aí, quando a pessoa olhar aquilo, ela vai pensar, poxa, mas como é que ele sabe disso? Porque você pensa no seu cliente. Ou seja, quem conhece o seu cliente, quem tem o seu cliente definido, ele consegue ter uma comunicação assertiva, ele consegue ter mais conversões, ele consegue colocar menos dinheiro em investimentos de rodar marketing e tudo mais, porque a plataforma começa a entender que você se comunica bem para aquele público, então começa as coisas a ficarem mais baratas. Ou seja, seu cliente entra com você, você faz reuniões assertivas, você fecha mais negócios e no final das contas o cliente fica muito mais tempo sendo seu cliente, te pagando mais por mais tempo. Ou seja, é a cereja do bolo que talvez nunca ele falou.
é a definição do seu cliente ideal. Agora você já tem um caminho para definir o seu cliente ideal. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Mas não adianta nada você vir e não fazer. Então vamos lá, vamos à ação, tá? Vamos definir o cliente ideal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, quando eu já sei qual é o meu cliente ideal, é aonde eu vou achar esse cliente. E quando a gente fala de aonde, o local, a gente entra no assunto de canal, vias de aquisição. O que isso quer dizer? Imagina uma rua onde passam vários carros. E determinada rua é a melhor rua para que você capte aquele seu cliente. Então, quando a gente pensa de canal de aquisição, a gente vai escolher quais são as avenidas que vão trazer o nosso cliente. Ficou claro? Então tá bom. Então vamos supor que você entendeu o perfil comportamental do seu cliente e você percebeu que seu cliente deve estar muito mais no Instagram do que no TikTok. O cliente deve estar muito mais no YouTube do que no TikTok. Que o seu cliente está muito mais em eventos presenciais e não está tanto na internet. Enfim, você vai descobrir. Mas, depois que isso que você descobriu, você precisa escolher quais vão ser os canais que você vai trabalhar. Então, com o perfil ideal do cliente, eu escolho o canal que eu vou trabalhar. Mas não só escolher, pode ser que você se depare com 10 canais diferentes. Luan, não existem 10 canais. Vou te dar um exemplo. Blog, site, eventos presenciais, palestra, feiras, workshop, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, faltou um, tráfego pago, mídia paga, Google pago, e aí por aí vai. Então existem muito mais de 10, isso aqui foi o que passou na minha cabeça rapidinho. Imaginem então que existem dezenas pelo menos de aquisições de canais, e todas parecem muito legais, todas parecem muito bonitas e atraentes, né? E algumas, inclusive, estão mais em evidência do que outras. Então, talvez, se você estava assistindo o vídeo, todo mundo fale para você que talvez seu cliente está no TikTok, porque todo mundo está no TikTok, porque tem muita visualização, colocar só calma, não se apresse. Vamos um passo de cada vez, vamos definir aqui qual é o seu canal ideal, tá? A gente vai priorizar então o canal, e o ideal é para você priorizar primeiro o canal que já está funcionando. Porque no meu negócio, eu gostava muito de pensar o seguinte, poxa, estão entrando muitos clientes por indicação dos meus clientes atuais. E isso me incomodava muito, por mais que eu sabia que era uma coisa muito boa, porque se meus clientes estão indicando é porque o nosso serviço é muito bom, certo? Certo. A questão é a seguinte, eu pensava, poxa, se estão entrando tantos clientes por indicação, se eu conseguir novos clientes lá fora e colocar aqui dentro, esses novos clientes vão continuar me indicando mais e aí eu continuo mais. Então eu preciso arrumar mais clientes lá fora. Não tá de um todo errado, mas a questão é a seguinte: a minha indicação estava funcionando, mas eu nunca fiz nada para que os meus clientes me indicassem mais. Então, o que eu poderia fazer como priorização de canal? Antes de começar a investir em mídia paga lá fora, que foi o que eu fiz, eu comecei a colocar dinheiro em mídia paga, que é Google e Instagram. Comecei dinheiro, que não tem problema nenhum, mas a questão é que eu estava deixando de adquirir muitos clientes que estavam na minha base, que já me indicavam e eu nunca incentivei eles a fazer isso. Lembra que eu te falei? Dá um brinde pro teu cliente, dá um desconto, para você incentivar ele a responder para você. É a mesma coisa pro meu negócio. O cliente estava me indicando, e que é maravilhoso, porque o serviço é bom, mas eu nunca estava incentivando ele a me indicar mais. E aí, talvez, quando a gente pensa em priorização, eu deveria priorizar em me indicar mais aqui, para depois que eu já fiz tudo que eu deveria, deixei esse negócio super profissional, aí eu vou lá para a mídia paga, que talvez fosse o meu foco lá. E aí, o que a gente pode trazer de lição desse negócio aqui? Porque pensa o seguinte, o meu negócio, minha empresa, ela tem 9 anos de existência. E esse negócio que eu tô falando para você aqui, definição de cliente ideal, a gente sempre teve muito bom. Porém, a gente não sabia muito essa questão da priorização de canal, que está totalmente ligado, tá? Então, imagina o seguinte, a gente ajustou a peça aqui do canal do meu cliente ideal faz 2 anos. 2 anos. E simplesmente 2 anos a empresa ela duplicou de tamanho. Por quê? Durante 7 anos, talvez a gente deu muito murro, muito soco em ponta de faca. Então o que a gente fez? Quando eu abri a empresa, já fui lá, criei o Facebook, já criei canal no YouTube, já criei site, já criei blog, já fazia e-book, já colocava dinheiro de tráfego pago e os clientes já me indicavam. E eu já ia em evento presencial e queria fazer palestra e ia em feira, ou seja, queria fazer tudo, porque eu queria mais cliente. Só que aí a gente tá fazendo o quê? A gente tá dispersando a energia. E aí a gente cansa pra caramba. Então, em 2 anos a gente ajustou algumas peças que fizeram simplesmente um negócio duplicar de tamanho. O que a gente fez em 2 anos, a gente levou 7 anos para fazer anteriormente. Então, olha o poder desse negócio. E aí entra a questão de priorização. Então, como é que eu gosto de priorizar o negócio? Vou passar aqui o passo a passo, mas pensa o seguinte, o que já está funcionando hoje? O que eu posso fazer para melhorar o que está funcionando hoje? Deixei tudo redondinho, agora eu vou pro próximo, vou testar o próximo, né? Mas eu vou testar com menos energia, vou começar devagarzinho, deixa a minha maior energia no que está funcionando. Vou te passar aqui o principal ponto que você precisa fazer para analisar seu negócio, né? Eu vou pedir aqui pro pessoal deixar na tela uma tabelinha para você dar um print e fazer exatamente no seu negócio. Quais são os pontos principais? Vamos lá, vou ler aqui, tá? Para a gente definir o canal, e esses são os exemplos que eu te dei,
entender lá, Instagram, YouTube, e-mail, né? Relacionamento com e-mail, indicações, tráfego pago, enfim, são várias opções de canais. Primeiro você precisa pensar o seguinte, você vai ter nota de 1 a 5 para dar para cada um desses pontos que a gente vai colocar aqui. Então, por exemplo, primeiro ponto, audiência, onde o seu público está. Você tem conhecimento que seu público está nesse local? Sim ou não? O quanto você tem de conhecimento sobre a audiência estar lá, né? Quanto da sua audiência está lá? Ah, Luan, muito da minha audiência está lá. Vou só te dar um exemplo. Vamos supor que você venda para empresário, tá? E aí você vende para empresário e você acredita que a sua audiência, de acordo com a sua pesquisa, está mais no LinkedIn. Então, uma possibilidade é o LinkedIn. Quanto da minha audiência está no LinkedIn? De nota 1 a 5? 4. Ok, nota 4. Vamos para o outro ponto. Competição. Quantos estão brincando por atenção nesse canal? Então vamos supor que o LinkedIn está aqui em evidência agora. Quantas dos seus concorrentes já estão no LinkedIn, já fazendo conteúdo, já abordando seus possíveis clientes? Muito ou pouco? Poucos concorrentes meus estão lá. Então a nota que você tem que dar é 5, porque você vai se destacar mais. Ou não, muitos dos meus concorrentes estão lá. Então já é um mar vermelho, já tem mais competição. Então a nota que você tem que dar é 1, 2 para o canal do LinkedIn, por exemplo. Qual que é outro ponto? Custo. Quanto custa estar presente e ativo nesse canal? Porque vamos supor que você quer fazer tráfego no LinkedIn, lá, pago. Cara, tráfego pago no LinkedIn, todo mundo sabe que é caro. Então, você está disposto, nem é a pergunta, né? Você tem disponibilidade financeira para investir nesse canal? Então, Luan, não vou investir em tráfego pago no LinkedIn, vou investir em mídia orgânica, né? Que são publicações, abordar meu cliente diretamente lá no direct dele, lá no LinkedIn, tudo mais. Quanto isso te custa financeiramente? Muito ou pouco? Se for muito, tu dá uma nota mais baixa. Se for pouco, tu dá uma nota mais alta. Custa pouco, eu dou 5. Custa muito, dou 1. Então, essa é a lógica, tá? Essa é a lógica do funcionamento. Depois, conhecimento. O quanto você e o seu time conhecem desse canal? Quanto você conhece do LinkedIn? Luan, conheço muito. Uso o LinkedIn há muito tempo, já publico lá, já tenho conhecimento, já fiz... Beleza. Não conheço nada, não tem nem perfil. Nota baixa. E aí você vai fazer isso para todos os possíveis canais. Basicamente, você vai somar nota. Quem tiver nota mais alta, você vai priorizar. Então, a partir de agora, você não vai abrir 10 leques de opções. Você vai focar em 1, 2 opções novas. Vai testar essas 1, 2 opções novas de acordo com a nota que você deu. Então, agora você tem uma priorização de canal. Cara, levei 7 anos para aprender isso. Então, anota e faz aí, porque tenho certeza que vai mudar o teu jogo. Então vamos fechar a conta aqui, passar a régua, chegando no final. O que a gente entendeu aqui? Precisa de clareza, a gente precisa saber para quem a gente vai falar, entender que é o ideal e aonde eu vou buscar ele, priorizando o canal, certo? Agora, você, por favor, coloca aqui nos comentários qual é o melhor canal de aquisição que você tem. Acredite, mesmo depois de 2 anos fazendo todo esse negócio, as minhas indicações é o meu melhor canal, tá? Eu tenho vários outros rodando, mas a indicação hoje representa 70% dos novos clientes. E eu já fiquei chateado com isso, cara. Meu Deus, como eu queria mais clientes de outros lugares. Mas eu aprendi que é ali que está o maior valor do meu negócio. Então eu não tenho que ficar chateado e realmente ficar feliz porque as coisas estão acontecendo. Então coloca para mim qual é o melhor canal que funciona para você. Coloca também qual foi o canal que você percebeu que você não está dedicando o tempo ideal, está gastando energia à toa, que pô, esse troço não deveria estar aqui, tá? Então, e também coloca, já que vai colocar no comentário, já que tá aí, coloca também o que você vai começar a priorizar aí do exercício. Bom, já deixou no comentário aí? Então agora papo reto, papo sério, hein? Cara, executa esse negócio aqui certinho. Por quê? Por que eu te digo isso? Pô, já cometi esse erro também, eu não quero que tu cometa. Eu ia uma porrada de palestra, eu fazia uma porrada, eu estudava um monte de coisa. Só que eu sabia tudo, só que eu sabia tanto que na hora de executar eu já tinha perdido a graça de fazer aquele negócio. Porque na minha cabeça aquele negócio já tava pronto. Então na minha cabeça já tava funcionando. Só que eu não tinha começado nem dado o primeiro passo ainda. Então, assim, na real, são 2 pontos aqui do vídeo que você tem que executar e fazer, tá? A definição do teu cliente ideal e escolher o melhor canal que você vai fazer, que você vai aumentar, que você vai tirar da frente, que você vai começar a investir de novo. Faz esse negócio, executa, porque isso tem muito valor. De verdade, quando eu falei que eu levei 7 anos para aprender isso, eu não tava mentindo, tá? 7 anos que eu levei para aprender isso, fazer isso. Só que em 2 anos que eu botei esse negócio a rodar, a empresa dobrou de tamanho. Então faz isso. E também eu vou deixar o próximo convite de realmente se inscrever aqui no canal e acompanhar toda segunda-feira às 19 horas. Toda segunda-feira às 19 horas vai ter um vídeo aqui, sempre pensando e priorizando para ajudar você com coisas que eu já fiz errado, que eu vi que, pô, se eu tivesse alguém me falado isso antes, eu teria tido um resultado muito melhor. Porque, de fato, eu quero melhor para todo mundo, tá? Se inscreve aqui, toda segunda-feira, às 19 horas, conteúdo sobre gestão, liderança e vendas. Eu te espero aqui na próxima segunda. Um abraço.